Olá, conforme combinado, professor gravando este vídeo com a explicação dos tópicos que ficaram pendentes de abordagem na aula do dia 24/9, quinta-feira última agora passada. Então vamos iniciar já nos situando aqui. Quais os tópicos que nós precisamos abordar neste vídeo? Nós precisamos falar sobre a remuneração dos membros do Congresso e precisamos falar também sobre as reuniões legislativas. Vamos iniciar por esse primeiro tópico que nós mencionamos aqui, sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional. Pessoal, como nós vimos, o nosso Poder Legislativo Federal, ele é bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E na Câmara dos Deputados nós temos os deputados federais, ao passo que no Senado Federal nós temos os senadores. Uma pergunta básica: será que o deputado federal recebe mais do que o senador? Ou o senador recebe mais do que o deputado federal? Nós vamos ver que a Constituição prevê que o subsídio, a remuneração deles, deve ser uma remuneração idêntica. Pois é, lá no inciso 7º do artigo 49 da Constituição, a Constituição fala que o Congresso, através de um decreto legislativo, vai fixar o subsídio mensal dos deputados federais e dos senadores. E esse subsídio tem que ser idêntico. Portanto, o senador recebe a mesma coisa que o deputado federal. Qual, professor, o valor que atualmente recebem os deputados federais e os senadores? Como eu disse para vocês, quem fixa a remuneração dos deputados federais e senadores é o próprio Congresso Nacional, através de um decreto legislativo. Hoje, o decreto mais recente que atualiza a remuneração dos congressistas é o decreto legislativo número 276 de 2014. E lá estabelece que a remuneração deles ela será de R$ 33.763, ou seja, R$ 33.763 recebem os deputados federais e senadores. É uma remuneração que está até compatível com os valores que recebem os membros dos demais poderes. Agora uma outra pergunta que nós podemos nos fazer: há, professor, limite a esse valor? Ou seja, os deputados federais e senadores têm o seu subsídio mensal fixado pelo Congresso Nacional através de decreto legislativo. O Congresso Nacional pode estabelecer qualquer valor, pode estabelecer aí 45 mil, 50 mil, e nós vamos ver que não é bem assim, que a remuneração dos deputados federais e senadores, elas devem obedecer a um teto, ou seja, a um valor máximo. E o próprio artigo 37, inciso 11 da Constituição, fala para nós qual é esse teto, esse valor máximo que a remuneração dos congressistas, dos deputados federais e senadores, pode atingir. E a Constituição fixa lá no seu inciso 11 do artigo 37 que a remuneração dos membros do Congresso não pode ultrapassar o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, você então tem que ter em mente isso, que a remuneração dos deputados e senadores não é ilimitada. Pelo contrário, tem um teto e esse teto corresponde ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, qual é hoje o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Hoje, o valor que a própria lei fixa para isso, a Lei 13.752 de 2018, é um valor de R$ 39.293,32. Então, é quase 6 mil a mais do que o valor que recebem os deputados federais e senadores. Portanto, se o Congresso Nacional quiser atualizar o valor da remuneração dos deputados federais e senadores até esse valor que nós falamos, que corresponde ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
o Congresso pode fazê-lo, tá bom? Então é R$ 39.293,32. Olha, lembra que nós falamos que a remuneração dos deputados e senadores é de R$ 33.763? Pois é, então dá para crescer ainda quase uns R$ 6.000. Tranquilo? Joia. Agora, uma coisa também que a gente deve perguntar é o seguinte. Não sei não. Todos nós já ouvimos falar que os servidores em geral, eles recebem, em algumas situações, algumas verbas que são chamadas de verbas indenizatórias. São aquelas verbas que são pagas aos agentes públicos em razão de alguma despesa que ele teve que ter, exatamente em função do trabalho dele. Então o poder público a que ele serve vai lhe pagar uma verba indenizatória para cobrir esses custos. E tem várias finalidades as verbas indenizatórias. Essa é uma das finalidades que eu falei. Agora, vamos perguntar aqui uma coisa. Suponhamos que um deputado federal ou um senador que receba ali R$ 33.763, ele acabe recebendo uma verba indenizatória e essa verba indenizatória ultrapasse o valor correspondente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos supor que eles recebam, os deputados federais e senadores acabam recebendo uma verba indenizatória que acabe colocando a sua remuneração naquele mês no patamar de R$ 42.000. Professor, aí fica fácil. Já que eles só podem receber até o limite correspondente ao valor do subsídio dos ministros do Supremo, o que deve acontecer é que, ao invés de eles receberem os 42 mil, aí vai limitar. Eles vão receber só até os 39.293,32, que correspondem ao subsídio dos ministros do Supremo. Pois é, mas em situações dessas, em que esse acréscimo foi derivado de verbas indenizatórias, aí não há se falar em limite, em teto. Quando se trata de verbas indenizatórias, as verbas indenizatórias não são computadas para fins de atingimento do teto constitucional, do teto remuneratório constitucional. Por isso que se houver alguma verba indenizatória que ultrapasse o teto, é possível que esse deputado federal e esse senador receba essa verba indenizatória sem precisar se limitar àquele valor de R$ 39.293,32. Tá joia? Essa previsão de que não são computadas para fins de cálculo do teto constitucional as verbas de caráter remuneratório são previstas no parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição. E aí você vai perceber dessa forma que as verbas indenizatórias previstas em lei, elas não se sujeitam ao limite, ao teto remuneratório. Aquele mesmo decreto legislativo que eu falei para vocês, 276 de 2014, estabelece o subsídio mensal dos deputados federais e senadores, também prevê, no parágrafo 1º do artigo 1º, prevê uma verba indenizatória, uma ajuda de custo para os deputados federais e senadores. E essa ajuda de custo eles recebem no primeiro mês do mandato deles e no último mês do mandato deles. De quanto que é essa verba indenizatória? É no valor de um subsídio. Então, se eles ganham R$ 33.763, eles vão receber no primeiro mês de mandato o dobro disso, porque essa verba indenizatória, essa ajuda de custo, corresponde exatamente ao valor do subsídio. E como se trata de uma verba de caráter indenizatório, não vai se limitar ao teto constitucional. E aí eles vão receber no primeiro mês de mandato, então, mais de R$ 67 mil. E no último mês de mandato, a mesma coisa. Para que se destina essa ajuda de custo? Se destina aos gastos com a mudança e com o transporte. Porque, às vezes, o deputado federal, o senador, foi eleito pelo estado de Santa Catarina e agora ele vai ter que se mudar para Brasília para participar das sessões do
Congresso Nacional, e aí, então, o próprio legislador, através do decreto legislativo número 276 de 2014, previu essa ajuda de custo para os membros do Congresso Nacional. Então, no primeiro mês do seu mandato e no último mês do seu mandato, ele recebe essa ajuda de custo que tem caráter indenizatório. Ora, se tem caráter indenizatório, não se sujeita ao limite, ao teto constitucional, ao teto remuneratório constitucional. Beleza, gente? Ora, fazendo essas considerações aqui, nós podemos dar como abordado esse tópico da remuneração dos congressistas. Vou com vocês agora fazer aquele contato visual com o nosso material, o nosso roteiro, tá joia? Vamos lá então para o nosso roteiro. O nosso roteiro aqui fala sobre a remuneração dos parlamentares. Nós já vimos isso daqui, ó, que é o Congresso Nacional fixa, tem que ser idêntico, tanto para deputado como para senador. Vimos que tem um teto, que é exatamente o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E vimos que as indenizações ou as verbas de caráter indenizatório não se sujeitam ao limite, ao teto remuneratório. Tá bom? Então, se for verba indenizatória, pode ultrapassar o teto remuneratório constitucional. Visto isso, então, nós vamos agora passar ao nosso outro tópico que restava abordar, que é sessões ou reuniões legislativas. O que significam as reuniões legislativas? Significam os períodos de trabalho do Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Vamos lá, quais são as 4 categorias de reuniões legislativas ou de sessões legislativas que a doutrina aborda? Ora, são 4 as principais, as mais conhecidas. Nós temos as chamadas sessões legislativas ordinárias, temos as sessões legislativas extraordinárias, as sessões legislativas conjuntas e as sessões legislativas preparatórias. Todas essas que eu mencionei estão disciplinadas no artigo 57 da Constituição. Sobre a sessão legislativa ordinária, olha o que o nome dela já diz, ordinária. Ordinária é aquela que é regular. A sessão legislativa ordinária é aquele trabalho que o Congresso Nacional vai desenvolver durante o ano. E como é que fica delineado esse período, essa sessão legislativa ordinária? Como é que é o ano regular de trabalho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou seja, do Congresso Nacional? Ele se inicia, essa reunião legislativa ordinária, esse período se inicia no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. Depois retorna no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Veja que nós temos aí um primeiro período dentro do ano que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí nós temos um intervalo, retorna no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Esse intervalo do meio aqui, do dia 18 de julho até o dia 31 de julho, nós chamamos de recesso legislativo de meio de ano. E aquele outro intervalo, que vai do dia 23 de dezembro ao dia 1º de fevereiro, nós chamamos de recesso legislativo de final de ano. Agora, uma coisa interessante. 2 de fevereiro, então, seria o primeiro dia da sessão legislativa ordinária. Mas e se o dia 2 de fevereiro cair no final de semana? Pois é, nesses casos aí, a sessão legislativa ela vai se iniciar no primeiro dia útil subsequente àquele final de semana. No caso, seria numa segunda-feira, ou se a segunda-feira for feriado, vai ser numa terça-feira. Neste ano de 2020 aconteceu isso. O dia 2 de fevereiro caiu no final de semana. Logo, a sessão legislativa ordinária se iniciou
na segunda-feira seguinte. Tá joia? Mas uma outra coisa também muito importante de nós sabermos é o seguinte, pessoal. Diferente dos particulares, você, se nós quisermos ficar sem fazer planejamento econômico nenhum para as nossas despesas, nós podemos ir gastando da forma que nós acharmos melhor. E às vezes sem planejamento nenhum, vou viver um dia após o outro sem precisar me estressar. É possível que a pessoa adote essa filosofia de gastos, de economia doméstica, familiar. Mas o poder público, ele de forma nenhuma pode fazer isso. Os planos de gastos do poder público têm que estar previamente disciplinados em leis, previstos em leis. E é nesse contexto que surgem, no cenário financeiro brasileiro, 3 leis orçamentárias, ou seja, que tratam do orçamento, dos gastos do poder público, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Como você vai ver ao ler o artigo 7º da Constituição, lembra que eu falei que o primeiro período legislativo aí que compõe a sessão legislativa ordinária vai do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho? Pois é. Só que se no dia 17 de julho, que é o último dia desse primeiro período da sessão legislativa ordinária, se no dia 17 de julho o Congresso Nacional ainda não tiver votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é editada anualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são editadas anualmente. Então, todo ano vai ter uma Lei de Diretrizes Orçamentária e uma Lei Orçamentária Anual. Mas vou voltar aqui para o que eu estava falando. Se chegou no dia 17 de julho e o Congresso ainda não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e devolveu para sanção ou veto do presidente, eles não vão sair para o recesso. Se os deputados e senadores não tiverem votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias até o dia 17 de julho, eles vão ter que continuar trabalhando, não vão poder sair para o recesso, a sessão legislativa ordinária não vai ser interrompida e eles vão ter que continuar até votar, deliberarem sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? Então, se não votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem nada de recesso de meio de ano, vai ter que continuar até que ela seja votada. Vamos supor que em 5 dias aí, votou no dia, sairia no dia 17, não estava votado, vamos supor que consegue votar até o dia 22 de julho. Se conseguiu, joia, aí depois podem ir para o recesso, mas tem que fazer primeiro esse dever, que é deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tranquilo, gente? Beleza? Então, com relação à sessão legislativa ordinária, a gente consegue perceber que é aquele ano de trabalho regular das casas legislativas que compõem o nosso poder legislativo federal. Mas nós dissemos que, além dessa sessão legislativa ordinária, nós temos também as sessões legislativas extraordinárias. Pois é. Por que extraordinárias? Porque essas daí já não tem data pré-fixada na Constituição. A sessão legislativa extraordinária vai ser no dia tal? Não. Sessão legislativa extraordinária é aquela que pode ser convocada a qualquer momento, inclusive durante o recesso legislativo, durante aquele período de 18 a 31 de julho, durante aquele período de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Isso, pois é, a sessão extraordinária não tem data pré-fixada. E o parágrafo 6º do artigo 57 traz para a gente em quais hipóteses que poderá ser convocada sessão legislativa extraordinária. E a título de exemplo, eu vou falar aqui com vocês a respeito da solicitação para decretação de estado de sítio. A Constituição autoriza o presidente da República, em alguns casos, a solicitar a decretação de estado de sítio. O que é isso? É quando se avizinha alguma ameaça
a segurança da nossa ordem constitucional. Se tiver, por exemplo, uma ameaça de invasão estrangeira armada no nosso país, será que o presidente vai ficar de boa, de braço cruzado? Não. Ele tem que decretar algumas medidas excepcionais para poder enfrentar essa situação. E aí ele vai ter que, em determinadas circunstâncias, suspender o exercício de alguns direitos constitucionais. Então vejam que são situações excepcionalíssimas. Pois é, são situações que alguns doutrinadores chamam de estado de exceção, exatamente porque são situações em que o Poder Executivo vai poder adotar algumas medidas que em tempos normais ele não poderia adotar. Só que para poder deflagrar, instaurar um estado de sítio, por exemplo, não é simplesmente o presidente chegar e decretar, não. O estado de sítio, o presidente tem que solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Agora, a ameaça de invasão estrangeira armada tem hora para acontecer? Não. Acontece em qualquer momento. Mesmo que aconteça durante o recesso legislativo, se tiver em vias de acontecer, o presidente da República vai encaminhar a solicitação para o Congresso e mesmo se os deputados federais e senadores estiverem em casa, viajando com a família, eles vão ter que comparecer para essa sessão legislativa extraordinária. Detalhes relacionados à sessão legislativa extraordinária. Os congressistas não podem receber qualquer verba indenizatória adicional em razão dessa convocação extraordinária. Eles não podem. Então, veja você que mesmo se ele estiver no período de recesso, ele não vai poder receber nada a mais por ter sido convocado a comparecer nessa sessão legislativa extraordinária. Além disso, pessoal, na sessão legislativa extraordinária, se esse caso, por exemplo, que eu falei, for a convocação foi para poder deliberar sobre a solicitação presidencial para a decretação do estado de sítio, isso aí vai ser a única matéria que o Congresso vai deliberar. A solicitação do estado de sítio, a solicitação da decretação do estado de sítio. Então, a deliberação vai se limitar àquela matéria que ensejou a convocação extraordinária. Com uma ressalva: se tiver medida provisória pendente de votação, elas vão entrar automaticamente em pauta. Então é uma exceção a essa regra que eu falei. Via de regra, as sessões legislativas extraordinárias se destinarão a apreciar especificamente e exclusivamente aquela matéria que ensejou a convocação extraordinária. Mas qual é a ressalva? Se houver medida provisória pendente de deliberação, elas vão ser incluídas automaticamente na pauta. Então, além de deliberarem sobre aquela matéria para a qual eles foram convocados, os deputados e senadores terão que deliberar também sobre aquelas medidas provisórias que foram automaticamente incluídas na pauta porque estavam pendentes de deliberação. Tranquilão isso? Beleza? Tá joia? Então é isso aí. Você vai perceber que as sessões legislativas extraordinárias, elas vão acontecer assim, nessas situações especiais, especialíssimas, nós podemos assim dizer. Muito bem, vimos então sessão legislativa ordinária, sessão legislativa extraordinária e agora passemos à sessão legislativa conjunta ou sessões legislativas conjuntas. Lembra que nós dissemos que o nosso sistema no Poder Legislativo, a nossa estrutura do Poder Legislativo Federal é composta por duas casas legislativas? É exercida pelo Congresso Nacional, que é o conjunto dessas casas, mas o Congresso Nacional exerce o Poder Legislativo Federal através da Câmara dos Deputados e através do Senado Federal, sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Como que acontece em geral a votação de leis no âmbito do Congresso Nacional? Se determinado projeto de lei foi iniciado no Senado, ali há a votação e depois que é aprovada essa votação, esse projeto de lei, ele é encaminhado para a Câmara. A Câmara, então, faz sua votação. Se tiver tudo ok, também aprova e
Tudo ok. Então, geralmente, as votações de projetos de leis lá na Câmara e no Senado são assim, cada um faz a sua votação. Tá bom? Cada um faz a sua votação. Mas tem situações que a própria Constituição prevê em que não vai ser assim. Em que a votação, a sessão vai ser conjunta. No mesmo ambiente e no mesmo cenário. Tanto os deputados federais como os senadores participarão de uma mesma votação. E o parágrafo 3º do artigo 57 da Constituição traz para a gente alguns exemplos de convocação de sessões conjuntas, ou nem de convocação, né? Em que a sessão legislativa a acontecer tem que ser de forma conjunta. E uma dessas hipóteses, vou usar aqui a título de exemplo com vocês, é a sessão para derrubada de veto. Derrubada de veto, professor? Nós vamos ver que quando a Câmara e o Senado aprovam um determinado projeto de lei, via de regra esse projeto de lei vai ser submetido à análise do presidente da República. E o presidente vai poder sancionar aquele projeto de lei, aquela lei que foi votada, e aí quando ele sanciona, depois parte-se para publicação, né? Tem várias fases no processo legislativo, vocês vão ver, mas a grosso modo, a sanção presidencial é aquele ato que vai falar, o Poder Executivo concorda com esse projeto de lei, então, portanto, ele pode vigorar, aí vai ter a publicação daquela lei e etc. Já o veto é uma desaprovação por parte do presidente da República. Ele pode falar, olha, não, esse projeto de lei aqui, ele é inconstitucional, ele fere a Constituição. Ou ele pode falar também, não, esse projeto de lei aqui, ele ofende ao interesse público. Aquele primeiro tipo de veto que eu falei é o veto jurídico, que é quando o presidente entende ser inconstitucional aquele projeto de lei. E esse segundo veto que eu falei, que o presidente alega que aquele projeto de lei ofende o interesse público, é o chamado veto político. Enfim, fazendo isso, o presidente está falando, não aprovo esse projeto de lei. Aí, meus amigos, o que acontece? O Senado e a Câmara vão ter que cruzar os braços e chorar? Olha, depende. Por quê? Porque a Constituição permite que a Câmara e o Senado possam derrubar o veto através de um quórum, de uma participação específica de votação, de um resultado específico de votação. Mas onde que o professor quer chegar com vocês nessa história? É dizer que, nesse caso, para derrubada de veto, não vai ser aquela votação estanque, cada um no seu quadrado, vota o Senado, vota a Câmara. Não, vai ser em sessão conjunta. Então, se reunirão os deputados federais e senadores para poder deliberar, votar se derrubam ou não aquele veto presidencial. Beleza? Essa é a sessão chamada conjunta. Tem outras hipóteses previstas aí no próprio parágrafo 3º do artigo 57 e também espalhadas pelo texto da Constituição. Depois da sessão conjunta, nós temos a chamada sessão preparatória. Não estou falando que é a ordem cronológica disso, não, sessão conjunta e depois sessão preparatória, não. Estou falando que depois dessa categoria, a categoria que nós temos a analisar aqui é a sessão preparatória. O que é uma sessão preparatória? Vejam bem, gente, toda vez que vai iniciar um mandato, é preciso que se estabeleçam dentro da Câmara, dentro do Senado, se estabeleçam quem são as pessoas que vão cuidar da direção legislativa, direção administrativa dos trabalhos da Câmara. É como se fosse um órgão administrativo para poder conduzir esses tipos de trabalho da Câmara, do Senado. E aí, a Constituição prevê que no dia 1º de fevereiro do início da legislatura, do início do mandato, o Congresso Nacional, o Congresso, mas você tem que entender o seguinte, a Câmara dos Deputados e o Senado, cada casa dessas, a Câmara dos Deputados e o Senado, se reunirá em sessão preparatória, que é exatamente para definir
quem vai ser quem serão as pessoas que comporão esse órgão administrativo, que é chamado de mesa. Aí tem a mesa da Câmara dos Deputados, tem a mesa do Senado Federal. O que vai acontecer é que no dia 1º de fevereiro, antes de começar a sessão legislativa ordinária, eles já vão definir, já vão fazer a votação entre eles de quem vai ser o presidente da mesa da Câmara ou da própria Câmara, quem vai ser o primeiro secretário, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. É isso aí. Tanto na Câmara vai acontecer isso, como no Senado vai acontecer isso. E isso vai ser no dia 1º de fevereiro. Ou seja, no primeiro ano da legislatura. Ou seja, é uma sessão preparatória para aquela jornada legislativa que eles vão iniciar no dia 2 de fevereiro em diante. Beleza, gente? Tranquilo? Isso que é a sessão preparatória. Agora, falamos dessas 4 espécies de reuniões ou sessões legislativas, mas é importante também a gente fazer uma diferenciação entre sessão legislativa ordinária, que é aquela primeira que nós vimos, e legislatura. Lá no parágrafo único do artigo 44 da Constituição, você vai se deparar com essa expressão, legislatura. E o que é legislatura? Legislatura é o período de 4 anos correspondente ao mandato do deputado federal. Então, o período de um mandato de deputado federal é considerado uma legislatura. Então, a legislatura ela é composta de 4 anos. Lembra que o mandato dos deputados federais é de 4 anos? Pois é. Então, uma legislatura compreende 4 anos. Compreende 4 sessões legislativas ordinárias. Então, nós não podemos confundir sessão legislativa ordinária com legislatura, tá bom? São coisas distintas. Sessão legislativa ordinária é aquela que acontece todo ano e tem ali os seus recessos. Tem períodos de recesso, recesso de meio de ano e recesso de final de ano. Então, nós temos ali uma sessão legislativa ordinária. Mas a legislatura são 4 sessões legislativas ordinárias, porque a legislatura é aquele período de 4 anos que compreende o mandato dos deputados federais. Beleza, gente? Fazendo essas considerações, então nós concluímos o conteúdo, os tópicos do nosso roteiro da aula do dia 24 de setembro de 2020, aquela nossa aula de Direito Constitucional 2. Provavelmente vocês viram aí na lente do meu óculos aqui uma janela aberta. Pois é, esse vídeo está sendo gravado no domingo pela manhã. E se teve alguma interferência no áudio, como se fosse carros e motos passando, são os carros que estão passando aqui, provavelmente indo para Guriri, tá joia? Dito isso, pessoal, feitas essas considerações sobre os temas, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Abração, até a próxima!